Boa noite a todas e a todos. Nós estamos ao vivo com o curso de extensão Leitura do Jovem Marx, Atualidade do Espectro Vermelho. A aula de hoje, a terceira aula do curso, é com o professor Márcio Farias, que vai tratar sobre a questão judaica e glosas críticas. Importante dizer que o curso acontece sempre às sextas-feiras, das 19 às 20h30, tanto pela plataforma Even3 quanto pelo YouTube. Então, para assistir e receber o certificado, precisa estar inscrito no curso na plataforma Even3, mas para quem não puder e quiser assistir mais tarde ou simplesmente acompanhar pelo YouTube, basta acompanhar o sindicato. Professor Márcio é doutorando em psicologia social pela PUC São Paulo, é também professor convidado do Centro de Estudos Latino-Americanos da ECA USP e autor do livro Clóvis Moura e o Brasil, um ensaio crítico. Eu trouxe, inclusive, a capa do livro aqui, porque a gente sabe que divulgar a capa do livro é sempre importantíssimo para que todas e todos possam conhecer. É da editora Dandara e fica aqui o convite para que conheçam e adquiram o livro do professor Márcio. Essa é a terceira aula do curso, que começou com uma aula inaugural do professor Valério Arcari, e em seguida teve uma aula do Michel Torres sobre a crítica da filosofia e direito de Hegel, e o texto também introdução. Hoje a aula com o professor Márcio sobre a questão judaica e glosas críticas, e as próximas aulas, é importante destacar o cronograma que está por vir, que é a aula da semana que vem, que é sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, com o professor Danilo Caruso. No dia 18, manuscritos econômico-filosóficos com a professora Chamara Xavier. E no dia 25 de junho, a sexta aula, a Sagrada Família e Ideologia Alemã, com o professor Maurício Parisi, perdão. E, finalmente, a aula 7, que é a conclusão do curso, o professor Michel, que deu a segunda aula, retorna para falar sobre as teses sobre Feuerbach e o Manifesto do Partido Comunista. Sem mais demoras, a gente passa a palavra para o professor Márcio, lembrando que as perguntas podem chegar tanto pelo chat do YouTube quanto pela plataforma Even3, e, por favor, façam e tragam questões e acompanhem a aula que está por vir. Bem-vindo, Márcio. Obrigado, Gisele. Tem uma letra de rap aqui em São Paulo que fala: faz frio São Paulo. Pô, São Paulo tá meio friozinho. Eu moro aqui na região da Serra da Cantareira. Imagino que a gente está falando com pessoas de várias regiões, mas especialmente pessoal do Rio. E as diferenças regionais se fazem presentes nessas circunstâncias. Quero agradecer o espaço, tanto do Instituto Federal quanto do sindicato, para organizar este evento e trazer um ponto para a nossa conversa de hoje, iniciar essa conversa de hoje, contando para vocês um pouco dos bastidores desse curso, porque eu quero aproveitar contar a história dos bastidores desse curso para fazer uma homenagem ao professor Michel Torres. Esse curso ele é fruto de um reencontro, ainda que virtual, entre eu, Michel e outros camaradas que estão aqui também compondo o corpo docente, fruto de conversas que diziam respeito a um grupo de estudos que nós tínhamos em torno de 10 anos atrás, em que nós nos reuníamos mensalmente, e esses encontros mensais eles duraram 3, 4 anos, em que nós discutimos com bastante seriedade o conjunto da obra do Marx, né, ou o que foi possível naquele momento. O grupo, no começo, tinha um projeto que era ler Marx econômico ou ler Marx obra a obra. E venceu o projeto de ler Marx obra a obra
nós começamos desde o início, tentando avançar mês por mês no estudo de determinadas obras. A depender da discussão, as obras, nós perduramos em algumas obras por mais tempo, a depender do debate, perduramos por menos tempo nessas obras. E o nosso intuito naquele momento era fazer uma espécie de leitura autônoma, com algum nível de autonomia, das interpretações de Marx, né? E ao Marx, e a própria fonte. Nós tínhamos compromissos de várias ordens. Tínhamos compromisso de estudo, tínhamos compromisso de pesquisa, mas tínhamos, sobretudo, um compromisso militante. Não estávamos, naquela circunstância, com o interesse de ler Marx para citar Marx, mas estávamos com o interesse de ler e entender Marx para saber o quanto que Marx ainda poderia nos ajudar a entender e transformar este mundo. E eu tenho um profundo respeito, carinho. Pessoalmente, eu nunca vou falar isso, mas em público eu queria deixar isso registrado, um imenso apreço pelo trabalho do professor Michel. Eu o acompanho direto ou indiretamente há uma década, até mais, e eu estou muito feliz nós nos reencontrarmos diante daquilo que era o nosso projeto inicial, dando continuidade aos estudos para a luta, né? Os estudos para a transformação. Então, parabéns aí ao professor Michel por organizar este curso, permitir que nós estivéssemos aqui fazendo a boa e velha batalha das ideias. E daí, veja, daquilo que as primeiras aulas já abordaram, nós temos alguns desafios que estão colocados para a compreensão dos motivos pelos quais nós estamos, nesse momento, nos detendo naquilo que é o jovem Marx. O professor Valério Arcares fez uma exposição situando algumas questões mais gerais, e é preciso que se diga que esse debate, por exemplo, entre jovem e velho Marx, ele ganha densidade diante de algumas circunstâncias importantes na história do marxismo ao longo do século XX. Uma primeira diz sobre aquilo que o professor Michel disse na última aula, sobre a publicação de algumas obras que eram inéditas para o grande público até metade ou ao longo do século XX. E um conjunto significativo de obras que foram levadas ao grande público ao longo do século XX, muitas são desse período, do entendido jovem Marx, né? Essa primeira década, a década de 40, a década de produção inicial de Marx. Então, textos como Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que é tema do nosso curso, Ideologia Alemã, que também será abordado pelo professor Maurício Parisi, mas também textos que não estão nesse período, que são muito importantes para uma compreensão mais adensada da obra de Marx, como, por exemplo, os esboços do Capital, os Grundrisses, também foram textos que foram publicados posteriormente. A rigor, e o professor Michel também tratou disso na última aula, há um projeto que tem perdurado por algumas décadas de publicação integral da obra de Marx e Engels, né? Pensando escritos, cartas e outros textos que não foram publicados ao longo do século XX, que a gente ainda não tem contato. Esse projeto, né, a MEGA, publicação das obras completas de Marx e Engels, ele já conta com um conjunto considerável de volumes, né? E, consequentemente, a gente aqui no Brasil ainda não tem acesso a uma porcentagem significativa desses estudos. Então, é um campo ainda em discussão. De toda forma, essa obra que vai se revelando
com o passar do tempo, e a densidade, o volume dela é tão gigantesco, esse contato posterior, né, com essas obras se deu também dentro de contextos históricos e políticos que são bastante relevantes, não só para um correto cortejamento da obra de Marx, mas, sobretudo, no campo da disputa teórico-política. Na década de 60, na Europa em especial, há uma crise profunda do marxismo e havia de se pensar saídas. Duas figuras são muito importantes nesse contexto, década de 60 e 70, para o marxismo, que dão respostas que, em geral, elas destoam daquilo que era, digamos, o espírito do tempo para o marxismo naquele período na Europa. Uma figura se chama Althusser, Louis Althusser, né, o filósofo francês, e o segundo, George Lukács, filósofo húngaro, que hoje, inclusive, completam-se 50 anos do seu falecimento. O professor Valério Arcari comenta sobre as discussões sobre o jovem Marx e o debate do corte epistemológico, e o Althusser é figura central nessa discussão, né? Ele propõe a renovação do marxismo, também observando um retorno a Marx, mas com uma leitura de Marx que pressupõe certos caminhos, certas interpretações no interior da obra. E uma das mais marcantes interpretações que ele propõe na obra de Marx é o chamado corte epistemológico, que pressupõe que essas obras que nós estamos lendo, grande parte delas, pelo menos até o momento, né, chegar em ideologia alemã, está contemplado nesse corte epistemológico. Mas essas obras do período até 1846 seriam obras de um jovem Marx, não só pela idade, mas pela maturação da obra. Era uma obra ainda muito orientada daquilo que o professor Michel tratou no último encontro, né, da sua herança no campo do hegelianismo, daquilo que era entendido como jovens hegelianos de esquerda, e que, portanto, a obra de Marx desse período é uma obra de característica idealista e subjetivista, com categorias de caráter idealistas muito orientadas por um humanismo que foi se dissolvendo na medida em que Marx amadurece teoricamente e consagra uma teoria da história. E isso acontece a partir da ideologia alemã. O jovem Marx se despede, né, encerra seu ciclo a partir do momento que Marx publica Ideologia Alemã, Marx e Engels. Há ali, portanto, um corte entre o Marx idealista e o Marx cientista, né? E esse corte se dá pela inauguração da ciência da história. Essa é uma interpretação que o Althusser propõe, e a gente observa certos desdobramentos dessa interpretação naquilo que são as categorias, digamos, originais do próprio Althusser. O Althusser é um intelectual francês que está num contexto também histórico, teórico na França, em que a ideia de sujeito, e consequentemente sujeito revolucionário, ela estava no mínimo em questão. Quem é o sujeito revolucionário? Em quais circunstâncias o sujeito revolucionário se apresenta na história? A Europa vivia uma grande crise de modelos de horizontes revolucionários. Não é o nosso objeto de discussão hoje, então eu vou apontar esses aspectos e depois, de repente, se for o caso, na hora da discussão a gente conversa. Mas um dos textos mais importantes ou mais conhecidos do Althusser, isso já com as suas categorias, né, a originalidade do seu pensamento, para além da interpretação que ele tem da obra de Marx, né, os desdobramentos, diz sobre os aparelhos ideológicos do Estado,
uma forte ênfase na forma como o capital se reproduz, sobretudo do ponto de vista das ideias, da ideologia, da superestrutura, como ela se efetiva na história a partir de mecanismos, como a escola, a igreja e um conjunto muito variado de instituições que são veias, mecanismos de transmissão ideológicos, né, de reprodução dessa forma societária. Isso é uma ênfase que vai estar colocada na obra do Althusser, dentre outros desdobramentos. Uma obra complexa, que volta a ganhar muita força aqui no Brasil. Já comento os desdobramentos disso. Por outro lado, a figura do homenageado do dia, George Lukács, um autor que também se enveredou por uma discussão sobre a renovação do marxismo naquele contexto, e de uma obra vasta, que ao longo de quase 5 décadas permeou discussões das mais variadas, desde uma discussão sobre as questões estéticas até o debate de uma ontologia do ser social, que é a sua obra de maturidade, publicada neste contexto, que tinha como horizonte nos oferecer elementos para essa discussão sobre a renovação do marxismo, mas uma leitura sobre a obra de Marx que, em certa medida, compreende que esse período que nós estamos discutindo é um período em que categorias muito centrais para uma ideia de ontologia do ser social em Marx tenha consistência para aquilo que ele vai nos apresentar na década de 60, 70. Sobretudo, ainda na década de 30, os textos que ele mesmo foi o responsável pela publicação, que são os manuscritos econômicos e filosóficos, que a companheira Samara vai discutir com vocês daqui a 2 aulas. Mas o que chama a atenção dessa tensão de possibilidade de leitura de Marx? Se nós nos encaminharmos pela leitura althusseriana, e esse debate se apresenta, por exemplo, no Brasil contemporâneo, a partir de figuras como o professor Silvio Almeida e o debate do racismo estrutural, e não por acaso uma discussão sobre racismo estrutural com ênfase nos aspectos da reprodução do racismo no interior da sociedade brasileira, a gente vai perceber uma certa leitura sobre o racismo e certas ênfases que foram dadas por este autor, importante autor, inclusive é meu amigo pessoal, mas as ênfases que foram ali apresentadas. Diferente, por exemplo, para o mesmo tema das relações raciais no Brasil contemporâneo, da forma como o professor Davidson Faustino observa a obra do Frantz Fanon. Ele é um dos grandes divulgadores da obra do Frantz Fanon. Frantz Fanon é um intelectual que nasceu na Martinica, que depois se desloca para a França e posteriormente tem uma ação importante nas lutas de libertação no continente africano, especialmente na Argélia. E nesse período tem uma produção, uma produção teórica densa que tenta cortejar os elementos das lutas sociais que estavam acontecendo não só na África, mas, sobretudo, a forma como a obra do Frantz Fanon, ele é um autor que morre muito cedo, morre com 36 anos, como que a obra do Frantz Fanon vai influenciar profundamente lutas sociais como as que aconteceram na radicalização da luta contra o racismo nos Estados Unidos, com Panteras Negras. A influência de Frantz Fanon para a radicalização da luta social. E o professor Davidson Koss, que tem nos apresentado, por exemplo, a obra do Frantz Fanon, corteja a obra do Frantz Fanon com um binóculo lukácsiano, com um binóculo de perguntar como o ser está e como ele se apresenta diante de dadas circunstâncias históricas. Que era uma pergunta que estava para o Marx, que nós estamos discutindo nesse período, e que a Samara vai
debater. Eu hoje já começo a apresentar alguns elementos, mas a Samara vai debater de forma muito explícita com o debate da alienação e estranhamento. Como é que o trabalho na defesa que tem que está presente na obra do Marx e que o Lukács reconstitui de maneira excepcional, como é que o ser que se funda a partir do trabalho, ou seja, o trabalho como fundante do ser social, aquela ação consciente com algum tipo de finalidade, aquilo que nos torna humanos, faz com que a gente supere as barreiras biológicas, ainda que permanecemos, né, enquanto seres com características biológicas, mas pela consciência, a gente supera as barreiras interpostas do ponto de vista biológico e começa a agir no mundo de maneira consciente, isso que nos tornou humano, como é que aquilo que nos torna humano, numa dada circunstância, é aquilo que nos violenta enquanto ser. Trabalho estranhado, trabalho alienado sobre a égide do capital. Tema da aula da professora Sabrina. Então, essa pergunta que Marx faz, que Lukács retoma e que o professor Davis Encoste, por exemplo, pergunta para o Fanon, mostram como é que essas discussões que nós estamos fazendo aqui, elas estão diante de debates que são contemporâneos. Aí eu me posiciono. Né? E eu acho que esse curso, de forma geral, os professores todos que estão aqui participando se posicionam. Vejam, ainda que de fato a gente observe, né? A gente está observando, para quem já conhece um pouco mais da obra do Marx, que a obra vai ganhar, de fato, posteriormente, maior densidade, questões que o Marx já começa a elaborar neste período, o jovem Marx, jovem mesmo, 20 e poucos anos, elas são edificantes e centrais para o conjunto da obra de Marx. Mais do que isso, mais do que compreender o estágio de elaboração ou a história das ideias de Marx, existem categorias de análise do Marx, que ele está observando uma dada realidade a partir de um dado método, mas que elas permanecem com validade de análise, com possibilidade de nos ajudar a entender o mundo contemporâneo. E a gente vai discutir hoje, por exemplo, duas categorias de análise, a relação entre emancipação política e emancipação humana. Se nós nos orientarmos por uma discussão de cunho estruturalista, categorias tais como nós estamos discutindo, vamos discutir ao longo desse curso, elas perdem validade, elas são categorias que dizem respeito a um período de um Marx ainda se maturando. Né? Elas não teriam mais validade de explicar o mundo. Diferente da leitura que nós estamos fazendo aqui, que não só é compreender o desenvolvimento intelectual de Marx, mas pensar o quanto desse período existem categorias que são importantes para entender o mundo contemporâneo. E essa aula de hoje, aí eu fazendo a minha propaganda, né? Mas essa aula de hoje, nós temos, de fato, um período que o professor Michel comentou na última aula, de uma profunda inflexão da obra de Marx. Hoje nós vamos falar das grosas críticas marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social de um Prussiano. E vamos falar também sobre o livro A Questão Judaica. Eu adotei, vocês certamente receberam as indicações das traduções da Boitempo. Eu adotei as da expressão popular, as diferenças são pequenas, são duas boas referências, ambas são obras que são os momentos em que a gente passa a ter contato com a obra traduzida direto da língua matriz, né, do alemão, tanto a questão judaica
e esse Grosas Críticas, pela expressão, são traduzidos direto do alemão, e a Boitempo tem se proposto também a fazer esse exercício importante de cortejamento da obra na língua original. Então, quem está usando, quem leu ou vai ler uma outra edição, essas duas são duas boas edições para os debates que nós faremos aqui. Bom, 1843, 1844, temas que os professores que me antecederam já tocaram, mas que ajudam a gente a trocar algumas ideias aqui hoje. Primeiro, a questão alemã ou a miséria alemã. Uma confederação de vários estados com relativa autonomia, um país ainda de base predominantemente agrária, e que eu me desconcentrei porque está tocando aqui em casa. Eu vou desligar só um segundo, senão eu vou ficar aqui. Só um segundo, por favor. Enquanto o professor não retorna, isso é muito comum do home office, todo mundo sabe, né? Acontece. Nossa, foi muito rápido, Márcio. Eu já estava vendo assim, como é que eu vou enrolar? Eu vou colocar aqui alguma coisa. Deu super certo, então. Perdão. Volta lá. Bom, então então eu falava das características da Alemanha, uma sociedade, do ponto de vista da configuração, ainda de caráter basicamente feudal, né? Um conjunto de estados autônomos, e que o conjunto de estados autônomos, mas centralizados a partir de uma confederação, e que, em alguma medida, quem dava as coordenadas era a província prussiana, não por acaso a discussão da Prússia. O segundo aspecto importante desse contexto é a abissal diferença entre desenvolvimento material e desenvolvimento das ideias, né? Você tinha uma inteligência alemã que se apresentava nas artes a partir, por exemplo, de Goethe. Filosofias nem se comparam, o idealismo alemão, Kant, Hegel e todos os outros autores que o professor Michel tocou na última aula. Portanto, havia uma capacidade de elaboração que contrastava com a realidade material. A capacidade de elaboração do período em que Marx começa a sua aventura intelectual, ela contrastava significativamente com a efetivação na história dessa projeção ideal do movimento da realidade. Gil, agora eu vou precisar muito que você faça algum tipo de enrolo aqui, porque eu acho que é alguma coisa mais séria, porque estão me ligando também. Então, só um segundo, por favor. Peço desculpas, eu moro sozinho aqui. Então, por gentileza, só um segundo. Acontece, gente. Quem nunca passou por um contratempo numa aula virtual, né? Enquanto o professor não retorna, eu solicito que encaminhem questões, tanto pelo YouTube quanto na plataforma Event3. E vou repassar com vocês também aqui as próximas aulas. Próxima aula, dia 4, situação da classe trabalhadora na Inglaterra, com o professor Danilo. Aula 5, dia 18 de junho, manuscritos econômico-filosóficos, com a professora Samara Xavier. Aula 6, dia 25 de junho, a Sagrada Família e Ideologia Alemã, com o professor Maurício Parisi.
E, finalmente, a aula 7, tese sobre Feuerbach e o Manifesto do Partido Comunista, com o professor Michel. E as aulas que já aconteceram, que foi a aula magna com o professor Valério Arcari e a aula sobre crítica da filosofia do direito de Hegel e o texto Introdução, também estão disponíveis no YouTube do Sint FRJ. Esse curso é uma parceria entre o sindicato, o Sint FRJ, que é o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, do Instituto Federal, também do Rio, obviamente, e estamos todos e todas à disposição de vocês. Então, enquanto o professor não retorna, a gente abre aqui uns 2 ou 3 minutos de intervalo. E já estão chegando questões da plataforma, e eu já vou recolhendo aqui as questões que a Cris, que também está nos bastidores na plataforma, está trazendo para a gente. Separar aqui a questão que chegou da Marta Regina Pessoa Cortes Dian. E quem quiser encaminhar questões também é só deixar no espaço destinado para as questões da plataforma ou pelo YouTube nos comentários do chat mesmo. Bom, pessoal, não tem muito que eu possa falar para dar entretenimento para vocês, mas a gente agradece a audiência e aguarda enquanto o professor retorna. Muito bem, chegou a pergunta também no YouTube, uma pergunta do próprio professor Michel. E esse tempo que a gente está fazendo esse intervalo vai ser recompensado um pouquinho adiante, sem prejuízo também, obviamente, do teto do nosso curso. Estão chegando mais questões. Agradeço porque vocês não estão me fazendo eu me sentir sozinha aqui na aula. Estão chegando questões, chegando boa noite, então agradeço muito. E daqui a pouquinho o professor Márcio está aqui com a gente. Fica aqui o recado para quem está acompanhando pelo YouTube, quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, e o site é o evem3.com.br/leituras do Jovem Marx. E a inscrição dá direito a certificado. Professor Michel Torres chegou, daí agora eu não me sinto sozinha mesmo na live. Michel, seja bem-vindo. Vou contar um segredo de bastidores para vocês, enquanto o Michel não abre o microfone. O Michel tomou a vacina da AstraZeneca e estava passando mal. Não tem. Como tu... Enquanto o Michel não abre o microfone, o Michel tomou a vacina da AstraZeneca e estava passando mal. Já revelou aqui a Gisele, né? Boa noite a todas, todos. Gisele, Cris também está aqui nos bastidores. Como todos sabem, nesses períodos, né, de transmissão online, das atividades à distância, a gente sabe que
é comum que esses empecilhos aconteçam, né? Enfim, caia sinal, esse tipo de coisa, né? Michel, você está Então, com acho que a algum gente tem outro que se habilitar de maneira dispositivo bastante ligado? tranquila, né? Questão de Michel. conexão, muitas vezes o nosso ambiente de trabalho se confunde, né, com o espaço doméstico. É que eu estou assistindo pela televisão, eu vou desligar então, a televisão. Isso também acontece. É o que a gente convencionou chamar de novo normal, não é, Michel? Agora sim, acho que deve estar um pouquinho melhor, né? Melhorou 1000%. É o que a gente convencionou chamar de novo normal, né? Eita, o Michel caiu. O Michel caiu, o Márcio voltou. Gente, perdão. O pior que a coisa era séria mesmo, era uma intimação. Mas vai dar tudo certo. Onde nós estávamos? Na intimação. Na intimação, Vamos lá. O Michel voltou. Então respira, Márcio. Tudo bem. O Michel está aqui. Respira, toma uma água e todo mundo entende, tá tranquilo. De verdade, de coração. Toma uma água, porque é a vida da gente, que se confunde com o que é casa, o que é trabalho, o que é uma... Ó, já estão pedindo para você contar o babado aqui. Não, vai dar tudo certo. Babado. Virou já, o Incentivação já tem um novo nome, babado. Não, então não precisa contar, só toma uma água, fica tranquilo. Tá tudo bem, retoma o raciocínio. O Michel, eu já fiz um malabarismo aqui por alguns minutinhos enrolando, agora o Michel dá uma palavrinha aqui com a gente, é o tempo de você se restabelecer e a gente retomar a aula. Eu vou contextualizar um pouco, Gisele, enquanto o Márcio respira um pouquinho. Importante. Vocês sabem que 3 meses antes de morrer um grande violonista, um dos maiores instrumentistas da história da música flamenca, né, do violão flamenco, um espanhol chamado Paco de Lucía, ele se apresentou no Brasil, né? E ele veio com um voo bastante atrasado, se não me engano, no Rio Grande do Sul para cá, e atrasou umas 2 horas o show dele. Então já era muito tarde, quase meia-noite, né? E eu estava na primeira fileira, foi um dos primeiros a comprar ingresso para mim e para o meu pai, né, que somos fãs. E ele chegou suado, você via a respiração dele, né, improvisado, ele, sozinho, antes dos músicos, sem afinar o violão. E a plateia, metade da plateia vaiava, xingava o Paco, né? Provavelmente metade ali não sabia a história, enfim, dele na música, né? E ele, muito cansado, ele falou assim, de onde saco as forças? Da onde que eu tiro forças num momento como esses, né? Para fazer alguma coisa. Porque alguém gritou na plateia, agora vai ter que cantar pra caramba, né? Tocar pra caramba. Aí ele respirou 3 segundos, pegou o violão, ele e o violão sozinhos, e fizeram uma baita de uma apresentação maravilhosa. Né? Então, só para chamar a responsabilidade do Márcio agora, também tenho certeza que a apresentação dele vai ser às alturas, já se restabeleceu, né? Tentando lembrar esses textos tão importantes no período do jovem Marx, né? E pouco lidos, é preciso dizer, né? Tanto a questão judaica, ou sobre a questão judaica, do fim da tradução, como glossas críticas, né? Então, Gisele, Marcinho, a palavra é com vocês. Obrigada, Michel. E a exemplo do Paco, vamos lá, a gente está esperando o teu show agora, de volta, Michel. Me despeça, Márcio, me despeço do Michel e te coloco de novo no ar. Valeu. Bom, não sei se eu tenho a habilidade do Paco. Tem uma outra história parecida. Depois eu conto do Candeia com a volta triunfante do Candeia junto com o Martim da Vila. Bom, então nós conversávamos antes dessa situação peculiar sobre a condição alemã, as condições materiais e, consequentemente, a discrepância entre a evolução, né, do pensamento alemão do período. Nós também conversávamos
das características políticas que circundavam a Alemanha desse período em que o antigo regime não só não havia sido superado do ponto de vista material, mas as instituições sociais, as instituições políticas, elas atuavam como uma espécie de breque histórico impedindo de um processo de laicização, e um processo hoje tá que tá um projeto de modernização pudesse operar. São nessas circunstâncias, portanto, que o jovem Marx, oriundo, como o professor Michel comentou, de uma tradição no primeiro momento, o professor Michel comentou na última aula, oriundo de uma tradição ligada a esse pensamento especulativo cuja figura maior era Hegel, mas, ao mesmo tempo, inscrito nas circunstâncias da vida material, a partir, sobretudo, do período que ele atua como jornalista no jornal A Gazeta Renana, e esse é um momento de uma mudança significativa no pensamento de Marx, né? As questões da vida passam a lhe interpelar, e a percepção de que as questões da vida lhe interpelavam, e o instrumental que ele tinha anterior, oriundo desse pensamento idealista, especulativo, não lhe dava instrumentos para compreender essa realidade. É nessas circunstâncias que Marx começa a operar um explícito distanciamento em relação à sua primeira jornada de elaboração teórica. Esse ponto o professor Michel também já tocou na última aula, então ele só dá elementos para que nós continuemos essa discussão. O professor Michel certamente também comentou sobre a circunstância do casamento do Marx, a sua lua de mel de 3 meses, e que Marx, como um bom nerd de carteiria, vai para a sua lua de mel, carregando uma mala de livros, e nesse período ele enfrenta de maneira bastante consistente aquele que era, digamos, o seu grande mentor intelectual, que é Hegel, né? Sobretudo a filosofia do direito. É um manuscrito que o professor Michel debateu com vocês no último encontro, que vai revelando um pouco da forma como Marx não só estuda, mas a forma como o Marx tem a sua forma de estudo, a sua forma de organização, mas também vai dizendo respeito a elementos que também se apresentam na forma como Marx expõe os seus textos que ele quer de fato publicar. E a gente vai perceber nesses 2 textos que nós vamos conversar como que esses pontos da forma expositiva, a forma de estudo e a forma expositiva se apresentam nos seus textos. Posterior a esse processo, Marx se desloca da Alemanha e vai para Paris. A chegada de Marx em Paris, na Cidade de Luz, é um período que de uma mudança radical nas suas elaborações, em que Marx começa a transitar de um democrata radical a um autor de orientação comunista. Essa tese que eu vou defender aqui com vocês, ela está muito bem argumentada num livro do professor Michel Louvi, chamado a teoria da revolução no jovem Marx. Mas um outro autor muito importante para a gente entender esse período que nós vamos conversar, 43 e 44,
É um brasileiro, Celso Frederico, professor aqui da USP. Ele tem um livro chamado O Jovem Marx, observando justamente esse período de 1843 e 1844, um momento muito importante de uma guinada na obra do Marx. E o próprio Lukács, nosso homenageado do dia, que tem um ensaio famoso chamado O Jovem Lukács, que aqui no Brasil, uma das, pelo menos a tradução que eu conheço, eu não conheço outra, pode ser que exista, foi publicada numa coletânea organizada pelo professor Carlos Nelson Coutinho, na editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo título é Jovem Marx e Outros Ensaios Filosóficos. E tem esse texto que é um texto muito importante para a gente entender o que a gente chama de virada ontológica de Marx, quando Marx pega Hegel e coloca de ponta cabeça. Torna o pensamento hegeliano material, a partir de bases materiais. Isso vai se apresentar nos textos que a gente vai discutir. Eu vou adentrar em alguns pontos do texto, não vou conseguir, peço desculpas, ser tão minucioso na exposição histórica, porque as circunstâncias da vida me impediram de estar com vocês mais tempo, e aí eu vou adentrar nos pontos centrais do texto. Mas sem antes dizer dessa chegada de Marx à França. Na França que Marx encontra nesse período, né, final de 1843 e ao longo de 1844, Marx encontra não só tem contato com os intelectuais do socialismo, Proudhon, e toda a concepção de um socialismo, ainda que posteriormente, como eles mesmos demonstrarão, de caráter utópico, mas um pensamento político muito mais elaborado e alicerçado daquilo que ele encontrava na Alemanha. Ele também vai encontrar uma massa de trabalhadores que, se não tem a mesma densidade do ponto de vista estrutural que a Inglaterra, tem uma densidade que já comparece em Paris com elementos de uma classe trabalhadora moderna e madura, e com algumas filiações políticas e organizativas que vão dando respostas ou trazendo elementos para uma elaboração do campo da política do Marx. Há uma discussão sobre as chamadas 3 fontes do marxismo. O professor Michel inclui uma 4ª. Mas, se a gente for acompanhar o pensamento de Marx, de fato, a chegada a Paris e o pensamento socialista francês dão elementos para uma guinada significativa daquilo que Marx vinha interpretando e a forma como ele passa a interpretar. Não por acaso, ele, mesmo estando em Paris, ele se dedica a entender elementos da realidade alemã, mas já com outros elementos de elaboração teórica que vão lhe dando condições de enfrentar os fenômenos sociais com diferença significativa para os seus parceiros intelectuais de até então, muitos do que o professor Michel apresentou para a gente no último encontro. Na França, ele, junto com Arnold Rouge, esse nome vai ser importante para a gente nesse encontro, organizam os Anais Franco-Alemães, né? Uma publicação de intelectuais oriundos, né, da Alemanha, que estavam na França naquela circunstância e que, portanto, diante dessas interlocuções com o pensamento político francês do período, passam a ter mais subsídios para analisar a realidade alemã. E aí vem
o primeiro texto da nossa discussão de hoje, que é o sobre a questão judaica, para a questão judaica depender das edições e ou traduções. Para a questão judaica, que foi publicado em fevereiro de 1844, é uma resposta de Marx a um texto de um outro grande intelectual dos jovens hegelianos de esquerda, tal como o professor Michel nos apresentou no último encontro, talvez um dos mais proeminentes, professor de teologia, talvez dos jovens hegelianos de esquerda, o que teria, em tese, maior densidade na leitura do Hegel, o grande mentor dessa turma toda, que é o Bruno Bauer. Ainda que um companheiro, amigo pessoal, as diferenças entre os dois autores começam a se avolumar nesse período. E elas começam a se avolumar, sobretudo por essa guinada política de Marx e a forma como essa guinada vai se apresentar. O texto sobre a questão judaica discute o período de inflexão, de recrudescimento do Estado alemão, uma espécie de contra-reforma alemã levado a cabo pelo rei Frederico Guilherme III, rei da Prússia, e por isso o debate da questão prussiana, em relação à correlação entre Estado e religião, alçando a condição de Estado cristão para a Confederação Alemã e proibindo, em alguma medida, a liberdade de culto de outros credos religiosos, dentre eles a liberdade de culto para os judeus. Havia entre os judeus uma reivindicação de liberdade de culto. E essa reivindicação de liberdade de culto, ela comparecia enquanto uma reivindicação política. E é sobre esse tema que o Bruno Bauer redige dois textos, discutindo sobre a liberdade de culto para o pleito de liberdade de culto exigido pelos judeus. A argumentação do Bruno Bauer, ela parte do seguinte pressuposto. Primeiro, a solicitação de liberdade de culto, ela se prende a uma dimensão não de liberdade, mas de aprisionamento. A luta particular dos judeus, ela é uma luta que, ao invés de lutar pelo conjunto da emancipação humana, ela luta pela sua liberdade de aprisionar-se numa ilusão. Esse era um ponto de discussão, a liberdade religiosa, e o tema da religiosidade muito forte para os jovens hegelianos, desde Feuerbach, também discutido pelo professor Michel, que influencia muito elaborações sobre esse tema entre o conjunto dos jovens hegelianos, e que Bruno Bauer, em alguma medida, recupera ao seu modo esse tema. Somado ao fato que Bruno Bauer, por outro lado, também carregava ainda heranças do seu hegelianismo, no que diz respeito à compreensão do cristianismo como uma espécie de elevação do espírito mais universal que a religião judaica e outros credos religiosos não carregavam em si. Portanto, era uma dupla alienação que se reivindicava, que os judeus reivindicavam, e que, portanto, ao invés de lutar pela sua liberdade de credo, os judeus precisavam lutar pela sua emancipação como um todo, dessa ilusão que as religiões, de forma geral, e especial o judaísmo, apresentavam.
Em linhas muito gerais, esses eram os argumentos que os artigos do Bruno Bauer apresentavam e que Marx vai se defrontar nesse período. A primeira questão para o Marx, quando ele debate o texto do Bruno Bauer, é realocar a discussão da religiosidade para o campo da política. E ao realocar o campo da luta pela liberdade de credo para o campo da política, e, portanto, diante de pleitos na relação entre sociedade civil, ou seja, um grupo particular impedido daquilo que lhe é algo que lhe atinge imediatamente, que reivindica a sua possibilidade de, no caso dos judeus, cultuar livremente a sua religião, pedindo ao Estado essa sua possibilidade de culto, de liberdade religiosa. Marx estabelece uma diferença em que esse tipo de reivindicação é uma reivindicação de caráter político. Ela apresenta um salto qualitativo do ponto de vista político, se nós compararmos ao antigo regime, em que os cerceamentos se davam sem um conjunto de liberdades maiores para o conjunto daquilo que nem existia ainda quanto sociedade civil. Portanto, o Estado, a emergência do Estado e da sociedade civil moderna, de fato realocavam para um campo mais complexo possibilidades de pleito, que, portanto, havia-se elementos importantes nessa luta por emancipação política pleiteada pelos judeus. O pleito da sua particularidade elevado a uma condição legal, política, frente ao Estado. A questão para o Marx é que esse pleito não eliminava a questão central daquela forma societária. Não eliminava o próprio Estado. Esse sim uma expressão máxima da alienação daquilo que era elementos organizados a partir da sociedade civil, elevados a uma condição jurídica, legislativa, executiva. Portanto, nesse momento, Marx também transfere uma relação entre sociedade civil e Estado. Não se trata da sociedade civil como uma derivação do Estado, ou, no limite, um espaço de causa em que o Estado aparece como uma entidade para organizar esse caos. Ao contrário, o Estado é o espelhamento da sociedade civil, eivada de contradições. Marx ainda não tem elementos mais consistentes de quais são as bases dessas contradições, mas Marx apresenta, no primeiro momento, uma diferenciação entre emancipação política, ou seja, esses pleitos particulares de um grupo diante da sociedade civil, dentro da sociedade civil, que se organizam em formas políticas, essa forma política de solicitação, daquilo que interpela imediatamente esses grupos, mas que, de fato, esse tipo de emancipação ela era destituída de uma emancipação maior, essa sim é a emancipação humana, que destituía as particularidades e destituía, no limite, o estado das coisas que, na sua base, sustentava a opulência e a miséria dos grupos sociais. É que
esse momento é importante porque, em muitas circunstâncias, é muito difícil a gente que já conhece certas categorias de análise do Marx posteriores, olhar para o Marx desse período e impor ao Marx desse período essas discussões. Mas, para além dessas abstrações, pensando em debates contemporâneos, dessa relação entre emancipação política e emancipação humana, veja, se nós pensarmos a particularidade brasileira, a forma como o Brasil se efetiva, tendo no patriarcado um elemento de consolidação da cultura da nossa formação, e como que o patriarcado, em dada circunstância, na antessala da Revolução Burguesa Brasileira, foi elevado a uma condição de ideologia do nosso processo de efetivação da sociedade competitiva, de consolidação da sociedade do capital, e quanto que isso interfere na composição da classe trabalhadora brasileira, sobretudo quando a gente faz cortes ligados ao debate de gênero, a composição de gênero da sociedade brasileira. A discussão sobre salário ela é uma discussão da ordem do dia. Há um volume significativo de estudos que demonstram a discrepância salarial entre homens e mulheres, e se nós fazemos os cortes entre raça, classe e gênero, a diferença significativa de salários entre homens e mulheres brancas e homens e mulheres negros, por exemplo. Somado a esses aspectos, o quanto que, por exemplo, a violência de gênero no seio domiciliar, ele comparece como um elemento constitutivo da cultura e que, em tese, a melhoria dos salários garantiria melhor autonomia política para as mulheres, para que elas pudessem, no limite, por exemplo, ter autonomia de se livrarem de relacionamentos abusivos. Portanto, a discussão de salários, melhoria dos salários, é uma discussão que comparece quase como um processo civilizatório, na medida em que elementos dessa forma patriarcal de se efetivar enquanto sociedade foi reposicionada na sociedade de classe brasileira, que faz com que setores significativos das mulheres no interior da classe trabalhadora brasileira sejam submetidas a relações de violência. Se tivessem maior autonomia, isso vai se percebendo, tendo maior autonomia financeira, o campo das relações interpessoais sofrem alterações, porque elas podem, inclusive, sair de casa e seguir suas vidas sem o arbítrio dos homens. Mas, no segundo momento, elas estão lutando pela liberdade de vender sua força de trabalho, sendo submetidas, entregando ao mercado seu tempo de vida e sua energia vital, e retomando parte muito pequena desse tempo de vida e dessa energia vital que ela empregou ao longo de horas e dias, quase que recompondo imediatamente a sua sobrevivência em muitas circunstâncias no Brasil biológica. É importante o pleito dos salários, mas eles recompõem no nível mais complexo o debate da emancipação humana, o fim dos salários. Um fim da forma societária em que as pessoas precisam receber na forma salário o dinheiro, que é o equivalente universal, que omite o conjunto de relações sociais, que no caso brasileiro é eivado, né, de relações de raça, classe e gênero. Então, Marx, desse período, ao fazer o debate da questão judaica e a forma como a intelectualidade do período fazia essa discussão, comparece com essas categorias de análise, emancipação política e emancipação humana, que ainda hoje nos dão elementos para entender as formas como se apresentam as lutas sociais
não só no Brasil, mas no mundo contemporâneo. Meu horário está muito estendido. Eu vou sugerir que a gente aborde, como a gente tem mais encontros, certamente os outros professores podem absorver certos pontos dos glosas críticas e trazer para a discussão. Se nós ficarmos com o debate... Oi. A gente tem tantas questões. Tá. Então é isso. Se nós fixarmos o debate de emancipação política e emancipação humana, eu já fico contente por hoje e a gente volta em outros encontros para fazer esse debate. Peço desculpas desde então pelas inconveniências que aconteceram hoje. Não tem do que se desculpar, Márcio. A gente nem sabe assim como te agradecer a forma linda como você segurou a onda, resolveu um problema gigante no meio e assim, das histórias que a gente tiver para contar, das coisas que aconteceram em aulas virtuais, assim, a sua vai estar num lugarzinho especial de coisas muito diferentes e complicadas que acontecem. Então, fica tranquilo que você lidou lindamente com isso. Vou trazer aqui o Michel, porque ele colocou uma pergunta no chat do YouTube, e se ele quiser complementar depois ou quiser também ajudar nesse encerramento, vai ser muito bem-vindo. O Michel colocou aqui, porque você estava lá resolvendo o teu problema, eu estava aqui falando assim, mandem perguntas. Daí o pessoal pegou e mandou pergunta, inclusive o Michel. Daí o Michel trouxe qual é a diferença entre a emancipação política e a emancipação social, que é um debate que dá toda uma liga em tudo que a gente estava conversando. E eu tenho uma questão que chegou da plataforma Even 3, só que ela extrapola todos os caracteres, é uma questão muito grande, então eu vou ler ela devagarzinho, com tranquilidade, mas eu não vou conseguir colocar na tela. Mas só um instante, eu acho que essa mesma questão vou conseguir fazer na tela, porque a pessoa que perguntou, que é a Marta, eu acho que ela colocou nas duas plataformas a mesma pergunta. Então, eu tenho também fragmentado, mas eu tenho aqui no YouTube a pergunta da Marta. As principais diferenças entre a dialética de Hegel e a de Marx centram-se tanto na materialidade quanto na historicidade do método, chamando atenção, inclusive, que é a anatomia do homem que vai... Daí ela continua... a anatomia do macaco, ou seja, partindo na materialidade do presente para identificar as transformações do passado e vislumbrar a estrutura para a luta futura. Marta continua. Marx defende que a revolução só é possível através da classe trabalhadora, pelas contradições do trabalho e pelo pensamento filosófico representado em forma de partido. Dito isto, como pensar as formações políticas ditas de esquerda e o aprofundamento da alienação, tanto da classe trabalhadora referente ao trabalho, quanto dos partidos políticos na ruptura com, 3 pontinhos, a luta de classes. Interrogação, e ela continua numa última questão. Marx faz uma relação da religião como sendo um comportamento egoísta e que, a partir dela, religião definida como preponderante pelo Estado, o Estado define todas as relações sociais, vírgula, pode-se dizer. Tá aí a questão da Marta, já trouxe a questão que foi levantada pelo Michel no YouTube. Dessa forma a gente encerra as questões do YouTube, e eu venho trazer também as questões que chegaram pela plataforma Even 3. Tem uma questão do Antônio Carlos Santos, vou copiar aqui, transformá-la num banner, para que a gente possa... Só um instante, porque
Tem que colaborar comigo aqui, a plataforma aqui. Colaborou. Vamos lá. O Antônio Carlos dos Santos, para o professor Michel. Se a base econômica determina, mesmo que não absolutamente, a superestrutura social, como explicar o autodesenvolvimento da filosofia alemã, Kant, Hegel, Feuerbach e Marx? Tem outra questão, também pela plataforma Even 3, que é do Daniel do Amaral, Daniel Santos do Amaral. Vou colocar também, transformar a questão num banner aqui. Feito. Se atendo à progressão do pensamento de Marx, suas mudanças de percepção e de crítica, quais seriam as principais obras de Marx em que ele trabalha a questão do Estado? Outra pergunta, foi a do Michel. Aqui, uma pergunta do Felipe Souza de Miranda. Ver se dá para fazer uma só, não dá. Só mais um instante, por favor. Pronto. O Felipe pergunta: é possível pensar a teoria marxista a partir da questão racial? Ao citar Franz Fanon, Angela Davis, logo pensamos em emancipação dos corpos negros. Peraí. Tirar. É possível pensar essa emancipação via marxismo ou estaríamos sendo eurocêntricos? Daí chegaram as questões da Marta e com a questão do Felipe sobre a questão do pensamento, de pensar a teoria marxista a partir da questão racial, a gente encerra as questões de hoje. Márcio e Michel, vocês decidem entre vocês quem quer responder. Quanto tempo a gente tem? Porque a gente está bem extrapolado, né? A gente tem 15 minutos, 20 minutos para encerrar a aula de hoje. Tá. Mas você também veja, Márcio, se você tiver algum... Enfim, se o tempo estiver no limite, você tiver que resolver alguma questão, sinta-se à vontade de fazer o fechamento mais breve, tá? Beleza. Bom, gente, é isso. Eu queria, desde já, pedir desculpas. Foi um inconveniente que não estava, obviamente, não planejava ser interpelado pelo Estado justamente no dia que a gente estava discutindo quanto o Estado está presente na obra de Marx. Isso me deixou, inclusive, o quanto tanto desorganizado aqui. Espero ter sido inteligível, pelo menos, o que eu falei. Eu vou ser bastante pontual, mas fico muito disponível para que a gente possa conversar em outras circunstâncias, né? Posso passar meu e-mail depois para o Michel, e, enfim, outros espaços, rede social. Em relação à questão da emancipação e o debate do partido em Marx, só posso dizer que é um debate muito mais complexo, não se apresenta de uma maneira tão causal na obra do Marx, o debate sobre as formas como a emancipação se dará do ponto de vista político. Em vários momentos, Marx tem enlaces muito distintos sobre essa discussão. Em obras posteriores, Marx requalifica certos debates, mas aí eu fico tranquilo que vocês terão uma aula sobre esse tema com o Michel, quando ele vai discutir o Manifesto do Partido Comunista. Em relação a como pensar, e aí eu finalizo, acho que a outra pergunta direcionada diretamente ao Michel, mas em relação à questão de ser eurocêntrico ou não com a obra de Marx, vejam, essa é uma pergunta que ela tem muitas nuances, eu não gostaria de ser... de discutir, de trazer esse debate de maneira a sentenciar. Mas não
não escapando, mas dando respostas, eu não faço luta, não só racial, mas eu não faço luta de classes hoje em dia sem Angela Davis, sem Clovis Moura, sem Frantz Fanon, sem Walter Rodney, sem C.R.L. James. Só que todos esses autores, que coincidentemente são autores negros, a gente não os entende se a gente não entende o marxismo. É impossível. É impossível você ler um Clovis Moura se você não entende, por exemplo, por que o Clovis Moura discute totalidade citando a miséria da filosofia. Isso vai explicar muito dos motivos pelos quais a obra do Clovis Moura tem essas características. Você não consegue entender o Fanon se você não entende o debate de alienação e estranhamento estava colocado naquele período em que ele estava estudando na França. Você não consegue entender o James, que ainda tem... o James foi o autor que melhor explicou a Revolução Haitiana. E se a gente não entender a Revolução Haitiana, a gente não entende a América Latina. Só que para a gente entender o James, a gente precisa ler o 18 de Brumário. Entender profundamente por que ele está fazendo aquela composição da obra, tentando entender as frações da classe. Portanto, me parece que a história venceu a tese de que Marx é eurocêntrico. Porque se ele for ou não, posteriormente a Marx, muita coisa já aconteceu que parte de Marx para dar outras respostas sobre contingências da vida em sociedade. E, por fim, quando a gente discute no Brasil trabalho precário, trabalho informal, as novas condições da classe, todas essas categorias que nos ajudam a sistematizar e entender melhor a forma como a dinâmica social se apresenta, todas elas são consubstancialmente compostas predominantemente pela população negra. Então, quando a gente está falando de reforma da Previdência, quando a gente está falando de reforma trabalhista, a gente está falando de questões que são muito centrais para o conjunto da classe trabalhadora e que atingem especialmente os setores, ou, em outros termos, as frações negras da classe trabalhadora brasileira. Portanto, nos tirar a possibilidade de uma crítica radical à forma como esse mundo é produzido e reproduzido, é fazer com que daqui a 300, 400 anos a gente continue contando as histórias dos vencidos. Como conheço bastante da história dos vencidos e estou muito cansado da experiência da escassez, me parece que não vou abrir mão de experimentos intelectuais organizados pela humanidade que me pertencem também, tal qual aquilo que se produz materialmente pertence ao trabalhador, mas que em muitas circunstâncias esse trabalhador não tem acesso. Então, esse é um ponto para mim central. Eu vou agradecer de novo o espaço, pedir encarecidas desculpas pela desorganização, enfim, me pegou desprevenido e espero que numa outra oportunidade a gente possa fazer uma discussão de uma maneira mais calma. Obrigado, Michel, até a próxima. Michel, a palavra está contigo. Márcio não tem que se desculpar por uma aula linda, só se for por isso. Vai, Michel. Mais uma vez a participação nessa terceira aula, né, do professor Márcio Farias, agradecer aqui a mediação da Gisele, a todos vocês que nos acompanharam, né? Márcio deixou claro aqui para a gente a importância dessas duas obras, um artigo tão curto, né, que são as glossas críticas, e uma obra um pouquinho mais extensa, que é sobre a questão judaica, que no limite nos trazem questões importantes, como, por exemplo, pensar a importância de se lutar da defesa da cidadania, das liberdades democráticas, mas, ao mesmo tempo, compreender as suas insuficiências no que diz respeito à emancipação da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso é possível não pelas políticas públicas e sociais, mas sim por um processo em que quem toma as rédeas da história é a própria classe trabalhadora, né? Então, o Marx, já muito jovem, compreende
a função do Estado, as contradições da sociedade civil e aponta para uma perspectiva revolucionária, né? Então, o Márcio trouxe aqui com bastante qualidade para a gente, né? Apesar aí da correria que a contingência às vezes nos impõe. Então, agradecer a todos e todas. Na próxima sexta-feira, a nossa quarta aula com o professor Danilo Caruso, aqui do IFRJ, sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que vai ser o único texto que não é de Marx, é de Engels, né? Mas que o Danilo vai expor isso muito bem, como que esse texto é seminal, eu diria que é fundamental para a constituição do marxismo e da própria visão de Marx no que diz respeito ao proletariado. Gisele. Michel, a gente tem alguns minutos finais e uma das questões foi direcionada para você. Daí a Cris me lembrou aqui. Você tem tempo para responder? Vou colocar aqui de novo na tela. Não, ela chegou na plataforma. Só um instante. Aqui. Opa. Aqui, o Carlos colocou para você, para o professor Michel. Se a base econômica determina, mesmo que não absolutamente, a superestrutura social, como explicar o autodesenvolvimento da filosofia alemã em Kant, Hegel, Feuerbach e Marx? Se a gente consegue usar esses minutinhos finais para essa resposta, a Cris que lembrou a gente aqui no chat, e daí sim, se despedir. Tá, a culpa foi da Cris, então. É brincadeira. Da Cris, toda da Cris. Bem objetivo, tá? Em 2 minutinhos. O debate sobre infraestrutura e superestrutura ele não pode ser absolutizado na compreensão do pensamento do Marx, né? Ele foi, digamos assim, desqualificado numa leitura bastante mecanicista a partir da Segunda Internacional, né? Alguns autores economicistas, ou que chamaríamos do marxismo vulgar, né? Fizeram muito pontuais no que diz respeito a essas classificações, né? Mesmo no século XX, quando se absolutizam essas discussões, que está inclusive desde a ideologia alemã, ou se formos lembrar o prefácio da Crítica da Economia Política, né, que acho que são os 2 lugares onde se localizam de maneira explícita essa interação dialética entre superestrutura e, enfim, entre a base econômica e a superestrutura política ideológica. É um debate que o Marx fez do ponto de vista antitético, né? Um debate antitético, você exagera suas posições para desconstruir outras posições. Mas, enfim, o fato é que a gente não deve analisar as políticas nacionais por si mesmas, né? Até porque a Alemanha não era um Estado nacional. A Alemanha vai se centralizar em termos políticos apenas em 1871. Né? O Marx, portanto, está vivenciando nesse momento os anos 40 do século XIX, né? 30 anos antes de falar em Estado alemão. Tá? Então, não é possível a gente ter essa leitura de uma questão nacional na Alemanha. Ela não está posta ainda. Mas ainda se fizermos esse debate, é bom compreender que a própria estrutura da burguesia na Alemanha não é classe dominante. Tanto que o Marx, quando se referencia à burguesia nas regiões que compõem a Confederação Alemã, ele denomina middle class, né? Ou seja, ele usa um termo para dizer que a classe média, a burguesia na Alemanha é classe média, ainda não é classe dominante, né? E, portanto, a classe média alemã ela carrega consigo uma visão de mundo espelhada da burguesia europeia, sobretudo francesa e inglesa, né? É essa visão de mundo do ponto de vista ideológico que ela expressa nas ideias, e foi, digamos assim, o maior expoente filosófico no que diz respeito, pelo menos, ao Estado moderno burguês. Né? No entanto, a materialidade do capitalismo industrial, fabril, tal como estava posto em outros países, ainda não havia se consolidado na Alemanha. Né? Ela vai passar por um processo acelerado de desenvolvimento econômico e industrialização no final do século XIX e início do século XX. Né? Tanto que vai gerar, já no século XX, a base social do maior proletariado do mundo nos anos 10 e nos anos 20. O proletariado, a classe trabalhadora, mais precisamente a classe operária na Alemanha,
vai ser a classe mais concentrada do planeta, maior do que na Rússia, inclusive. Não é à toa que Lenin está olhando para a Revolução Russa e dizendo: a gente precisa atingir a Alemanha. Inclusive, se for necessário investir todas as possibilidades de uma revolução alemã, nós vamos fazer isso, né? Antes da experiência do fracasso da Revolução Alemã de 23, né? Então, a gente não pode olhar essa relação apenas como uma política nacional fechada na Alemanha, né? A burguesia alemã está se constituindo e ela está espelhando uma visão de mundo do espírito do seu tempo, para usar aqui uma expressão que a Alemanha usava bastante, né? O espírito do seu tempo, que é o quê? A reprodução das ideias burguesas, que na Alemanha ainda não estava posta de maneira muito incisiva, mas a filosofia já expressava isso do ponto de vista da abstração do pensamento, em justificar um tipo de Estado, um tipo de política e uma maneira de relação social embasado na sociedade civil burguesa, né? Então, é um pouco a maneira como eu leio. E finalizando aí, mais uma vez, não é possível absolutizar essa relação. Marx sempre foi muito taxativo, dizendo que não há uma determinação de uma esfera sobre a outra, né? Há múltiplas interações e que, no limite, em última instância, Marx dizia, é a esfera da base material, que ela é decisiva, mas ela não digamos assim, monocausal, ela não é a única e tampouco ela é determinante a todo instante, tá bom? Acho que é um pouco isso. A gente volta a essas questões em outros momentos, né? Agradeço aqui muitas perguntas. Se eventualmente a gente não conseguiu responder agora, o professor Márcio se coloca a fazer as respostas por e-mail para vocês. E eu acho que é isso. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todas e todos. E não deixem de acompanhar a próxima aula na sexta-feira que vem. Gisele. Combinado, Michel. Sexta-feira que vem teremos uma nova aula. Eu não vou estar aqui com vocês, mas a partir da semana seguinte eu retorno. Uma boa noite, um ótimo final de semana para todos e para todas. E um abraço especial para a Cris também, que está nos bastidores aqui, recolhendo as questões da plataforma Event 3. Tchau, tchau.